Eu quero falar com você sobre liderança ou como liderar em meio a uma tempestade. Primeiro, eu quero quebrar um sofisma. Todo mundo é líder. Liderar é a arte de influenciar pessoas ou influenciar a si mesmo. Todo mundo tem o dever ou direito de se liderar e liderar outras pessoas. Então, quando eu entendo que liderança é influenciar a mim mesmo e as pessoas que estão à minha volta, então eu sou um líder. Você é um líder de si mesmo, você é um líder na sua família, você é um líder no meio dos seus amigos, você é um líder na comunidade a qual você serve, você é um líder. E quando você entende que você é um líder, então você começa a perceber as coisas um pouco diferente. E a primeira coisa é como liderar em momentos difíceis. Muitas pessoas falam, dizem, olha, se você está vivendo um momento delicado na sua vida, você não precisa mais fazer nada, você tem que cuidar de si mesmo, você não precisa mais liderar ninguém, você precisa apenas se tratar. Todo mundo sim é uma influência. E eu sempre vou ser uma influência, estando em dor ou não. Quando eu digo que eu não vou mais liderar, eu estou dizendo que eu não vou mais viver. Por quê? Porque liderança é algo natural do ser humano. As pessoas influenciam. Influenciam através dos relacionamentos mais próximos, influenciam através hoje da rede social, influenciam, as pessoas influenciam. Seus amigos, seus familiares, ninguém vive isolado do mundo. Então, quando eu entendo que, mesmo eu estando mal, mesmo eu estando em sofrimento, eu influencio, eu preciso entender esse processo na minha realidade. A dor vai fazer parte da nossa vida. Em alguns momentos ela vai ser muito intensa e em outros momentos não vai ser tão intensa. E um dos exemplos que eu gosto de falar e citar sobre isso, que mexe muito comigo e fala muito a minha mente, o meu coração, é o de um homem que tinha sido preso e estava sendo levado para Roma num navio, e esse homem era o apóstolo Paulo. Lá em Atos fala sobre isso, Atos 27, aí você vai ler os versículos ali, você vai entender toda a história. Primeiro ele é preso, ele se torna submisso. Liderança é entender a sua situação e a sua condição. Paulo, então, agora ele estava num navio, e nesse navio tinha uma parte que era para prisioneiros, e ele estava sendo levado juntamente com aquelas pessoas e com todos os outros tripulantes daquele barco, daquele navio, para Roma. A primeira coisa que nós vemos é Paulo entendendo a sua condição, entendendo o seu estado. Muitas vezes nós dizemos que não vou liderar, é porque nós não entendemos a nossa condição. Nós não entendemos o nosso estado. Nós queremos dar desculpa para não tratar ou não entender o processo que está na nossa vida. Depois a gente vê Paulo, então, lá no barco, lá no navio, e ele começa a falar com as pessoas. Perceba, ele estava em cárcere, ele estava sendo levado para Roma. Provavelmente ele seria morto quando chegasse em Roma. Lógico que isso demorou mais para acontecer, mas era a sentença que ele ia ter. E ele sabia disso, ele era um homem culto, um homem inteligente, que entendia das leis, que entendia de tudo isso. E quando ele entra no navio, ele estando em dor, ele dá um aviso. Ele fala, olha gente, nós temos uma tarefa, nós temos algo a fazer. E aquilo que estava difícil, que era uma prisão já, se torna mais difícil, vem uma tempestade. Quando nós estamos liderando, nós vamos ter que entender o processo, nos submeter ao processo, e nós vamos ter que sempre continuar sendo uma voz profética, uma voz divina na face da terra. Quando eu estou em dor, isso não tira de mim o meu chamado, o meu dom, a unção, a capacitação, isso não tira de mim a minha qualificação divina para liderar. Então, as pessoas que falam o seguinte, olha, quando você está em dor, você tem que parar de fazer tudo e apenas tratar a sua dor, não é isso que nós vemos nas Escrituras. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre isso, sobre o sofrimento cristão. E algumas mentiras que são contadas hoje pelo lado humanista na questão do cristianismo, que querem tirar do homem algo que é divino. Algo que a palavra de Deus fala que vai acontecer conosco, nós vamos sofrer. No mundo vocês terão lutas, terão aflições, terão dificuldades, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Há esperança para a nossa dor. Mas Ander, tu não sabe o que é sofrer, tu não passou. Eu sei o que é sofrer, eu sei.
Eu sei que é lutar contra a depressão, eu sei que é lutar contra a tua natureza, eu sei que é lutar contra o teu organismo, eu sei o que é isso. Eu sei que é conviver com alguns transtornos na vida, eu sei que é batalhar todos os dias para permanecer firme, em pé, fiel a Deus. Você não pode dizer que não, as pessoas não passaram pelo que você passou, porque milhares, milhões de pessoas passam pelo que você passou. Mas nós queremos achar desculpas para não viver princípios. E se eu dou uma desculpa para não viver um princípio, eu estou indo princípio abaixo. Precipício abaixo. Quer dizer, eu estou perdendo a minha fé. Quando você dá desculpa para não viver princípios, você está retrocedendo na sua jornada de fé. E isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Se tu se mostra fraco no dia da adversidade, fraco exatamente você é. E a maior fraqueza que nós podemos ter é não confiar no nosso Deus, é não permanecer em fé. Aí você volta a repetir, Anderson, eu tenho muitas dificuldades, eu estou lutando aqui com muitos problemas. Problemas não foram difíceis para Jesus. Não foram dificuldades para Jesus. Problemas não foram dificuldades para os pais da fé, para os heróis da fé. Na realidade, todo herói da fé se tornou herói da fé porque passou por dificuldade. Lê Hebreus. E aí quando a gente vê Paulo, o apóstolo Paulo aqui, a gente vê ele, mesmo estando numa condição horrível, mesmo estando numa situação tenebrosa, mesmo estando assim, ele é boca de Deus. Ele avisa, ele mostra, ele fala, ele aponta. Ele não esquece que ele tem uma palavra sempre da parte de Deus, que é uma palavra profética. Depois ele mostra a dependência dele. Se você ler o texto, você vai ver, ele mostra a dependência dele com Deus. Ele fala, olha, Deus me falou que nenhum de vocês vão se perder. Não vai. E ele crê, ele fala. E realmente acontece aquilo. Nisso tudo, ele tem uma visão. Ele entende das coisas. Ele tem uma visão clara. A tempestade muitas vezes se torna muito intensa, escurece. Não sei se você já esteve numa tempestade que você não consegue ver um palmo na frente do seu nariz. E mesmo assim, ele tinha uma visão clara. O que nos faz sair do período da dor, o que nos faz sair de um processo de liderança em meio à tempestade é uma visão clara, uma dependência de Deus e uma visão clara, uma dependência de Deus e uma visão clara. Eu dependo de Deus e eu tenho uma visão clara. E alguém que lidera sempre está se preparando, sempre. Ele estava preparando tudo. Ele estava lá firme, confiante que as coisas iam acontecer. E a grande questão é que quando nós lideramos em meio à tempestade, e nós fizemos esse processo que o apóstolo Paulo fez, e você pode ler muitas vezes esse mesmo capítulo em Atos, você vai perceber uma coisa. O apóstolo Paulo, ele tinha sempre um foco, que era fazer Cristo glorificado. Se você pegar as canções mais antigas e pegar as histórias bíblicas e pegar histórias de homens de Deus, o objetivo deles, quando aparecia uma dor, era fazer Jesus honrado em meio àquela dor. Não existe desculpa para não liderar a si mesmo ao caminho da fé. Não existe desculpa para você liderar os outros no caminho da fé. Não existe desculpas para você retroceder. Você pode dar as suas desculpas, você pode dizer, você pode até criar no texto bíblico dizendo, olha, a Bíblia permite eu deixar de liderar, eu deixar de tudo porque eu estou sofrendo. Vê Elias tinha ganhado uma grande batalha e ele sai correndo, fugindo, e ele vai para a caverna no momento de depressão. E o que Deus fala para ele? O que fazes aí, Elias? O que você está fazendo aí, cara? O que você está fazendo? O comportamento cristão manifesta a fé cristã. E se a minha fé está em Deus, por mais que muitas vezes eu tenha momentos ruins na minha vida, a minha reação deve ser a correta.
E Deus chama Elias. Deus chama Elias de volta. Não quer dizer que a gente vai muitas vezes não vai cometer um erro, a gente vai cometer. Mas Deus nos chama de volta. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. É hoje Deus chamando você de volta todos os dias, todos os dias. É amanhã Deus chamando você de volta para que você não esmoreça, para que eu não caia, para que você não pereça, para que eu não desista, para que nós venhamos exercer o nosso dom, o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa visão, a visão celestial, e nós venhamos viver para a honra e para a glória de Jesus. Agora, a grande questão é se eu quero isso ou se eu quero dar desculpas. Essa é a nossa decisão. Vou liderar a mim mesmo, vou liderar os outros, vou influenciar pessoas em meio à minha dor ou não? E tudo isso a gente presta conta para Deus. Tudo isso. Eu quero convidar você a pensar muito sobre essa palavra. E a minha oração sobre a sua vida é que você tome a decisão correta, faça a escolha correta. E quando você faz a escolha correta, você se posiciona diante de Deus e a partir daí você vive grandes coisas. Grandes milagres acontecem em meio a tempestades. Se você está vivendo em meio à tempestade, é a oportunidade, é o momento propício para você viver grandes milagres. Creia nisso de todo o coração. Deus abençoe você. Não esqueça, compartilhe esse vídeo com 1, 2, 3, 10 amigos, tá bom?